Olá! Bom, então na nossa aula de hoje, nós vamos começar pelo estudo do primeiro sistema, o sistema circulatório, tá? Então, como falado em aulas anteriores, vamos seguir uma linha aí de raciocínio, onde eu vou falar para vocês quais são as estruturas que compõem esse sistema e a sua função geral, tá? E aí depois a gente entra na parte histológica de cada estrutura. Bom, então, o sistema circulatório ou cardiovascular, gente, como está mostrando nessa figura ao lado aí, ele é composto pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Quando nós falamos em vasos sanguíneos, nós estamos nos referindo às artérias, às veias e os capilares, tá? Então, na figura a gente vê o sistema circulatório, tá? Que está todo pintado em vermelho, né? Representando ali o sangue passando pelo coração e pelos vasos sanguíneos. E paralelo a esse sistema circulatório, o que está em azul, tá, gente? É o sistema linfático, tá? Que é um outro sistema que a gente vai ver depois. Esse sistema linfático, só para vocês terem uma noção, ele é responsável, né, pela parte principalmente imunológica, né, ele transporta a linfa, ele faz uma limpeza, na verdade, aí nos tecidos, ele é como se fosse um filtro do sangue, né, então ele trabalha paralelo ao sistema circulatório, tá? Então, se vocês olharem bem a figura, vocês percebem esse trabalho paralelo, ok? Bom, então agora vamos falar dos constituintes, das estruturas anatômicas que representam esse sistema cardiovascular. Bom, ele é composto, então, pelo coração, né? Qual que é a função do coração? É o órgão responsável por levar o sangue, né, para todo o corpo através dos vasos sanguíneos, artérias e veias, né? E aí, então, nós temos as artérias, também chamadas de vasos eferentes. Qual que é a função das artérias? É levar o sangue do coração para os órgãos e tecidos, tá? E quando elas levam esse sangue carregado de oxigênio e nutrientes necessários para esses órgãos e para esses tecidos, tá? E também elas têm a função de carregar o sangue sem oxigênio, tá? Na circulação pulmonar, para que esse sangue receba oxigênio novamente, tá? A gente vai ver um esqueminha mostrando essa retrocirculação. As veias, também conhecidas como vasos aferentes, têm como função levar o sangue de volta para o coração. Então, aquele sangue que foi levado pelas artérias do coração para os tecidos e órgãos, ele deverá retornar para o coração, né? Depois para o pulmão, para receber o oxigênio e fazer o mesmo transporte novamente. Então, as veias são responsáveis por isso, né? Por levar de volta esse sangue dos tecidos para o coração. E aí, nesse transporte, ela vai levar o CO2 e metabólitos. O que são metabólitos? São produtos, geralmente, gente, das atividades celulares. É como se fossem lixos celulares, tá? E aí, eles são levados aí pelas veias para serem eliminados, para eles não ficarem acumulados dentro do organismo, tá? E também as veias, elas carregam o sangue oxigenado na circulação pulmonar, como a gente vai ver no esqueminha posterior, tá? E também nós temos como componente desse sistema vascular os capilares, né? Que são vasos sanguíneos bem mais finos, mais simples, né? E que tem como função fazer o intercâmbio, né? Ou seja, fazer a comunicação entre as artérias e as veias com os tecidos, tá? E aí, como função, né, do sistema circulatório como um todo, né? Olhando para o que nós falamos anteriormente em relação à função das suas estruturas.
quais são as funções que nós podemos atribuir para esse sistema circulatório? O transporte do sangue através dos tecidos, né? Com esse transporte, esse sangue leva oxigênio, nutrientes necessários para o funcionamento desses tecidos e órgãos. Não só oxigênio e nutrientes são carregados, mas também hormônios, né? São levados. Fatores de coagulação sanguínea são levados. Células de defesa, o calor é dissipado, como a gente comentou, né, lá no tecido adiposo. Também, tá, gente, o sistema circulatório, ele vai levar gás carbônico e catabólitos produzidos pelas células para locais onde eles serão eliminados, tá? Como, por exemplo, o CO2 é levado lá para o pulmão, para sair através da respiração. Alguns metabólitos são levados para serem excretados no sistema urinário, gastrointestinal, tá? E aí, então, a gente pode perceber, né, que o sistema circulatório, ele tem como função, assim, básica, de contribuir para a homeostase interna do organismo. O que é esse termo homeostase? Homeostase, gente, é um termo muito utilizado na fisiologia, que significa a manutenção do equilíbrio interno do corpo, né? Quando a gente fala em equilíbrio, o que é isso? A gente tem que manter, né, todos os componentes dentro do organismo de forma equilibrada, nem a mais nem a menos, tá? E com esse equilíbrio, a gente tem um bom funcionamento do organismo, né? Então, avaliando as funções do sistema circulatório, a gente pode ver que ele vai ter a função de manter a homeostase do organismo, tá? Gente, aqui nesse esquema, nós temos, né, o trajeto, então, que o sangue vai percorrer através dos componentes do sistema circulatório, coração, artérias, veias, né, com os tecidos e órgãos, tá? Então, se a gente olhar ali no cavalo, tá, na figura superior da tela, até eu descrevi ali, o sangue ele sai dos tecidos sem oxigênio, né, porque o oxigênio foi depositado no tecido, e ele vai em direção ao coração pelas veias, né? E aí, então, esse sangue sem oxigênio que tá saindo lá dos tecidos do cavalo, ele vai retornar para o coração através das veias e ele vai entrar no coração pelo átrio direito, vai passar para o ventrículo direito e vai sair ali do ventrículo direito pela artéria pulmonar e vai em direção aos pulmões, tá? Então, a gente viu que a artéria também carrega o sangue sem oxigênio para levar para os pulmões, né? Que foi o que foi comentado no slide anterior. Aí, lá no pulmão, este sangue, ele vai receber o oxigênio, tá? Ele vai sair do pulmão oxigenado e vai voltar para o coração pelas veias, tá? Então, aí a gente viu o sangue oxigenado sendo trazido pelas veias, né, do pulmão, como foi comentado também anteriormente. E aí, ele vai entrar para o coração novamente pelas veias pulmonares, no átrio esquerdo, vai passar para o ventrículo esquerdo, esse sangue oxigenado, e vai sair do coração pela aorta em direção ao tecido novamente, levando oxigênio para aquele tecido, tá? Então, gente, esse é o caminho que o sangue percorre entre as estruturas do sistema cardiovascular, tá? Aqui nessa figura, né, mostra artérias e veias e no centro os capilares, mostrando, né, que os capilares são estruturas intermediárias, né, entre as artérias e veias, e esses capilares, eles vão estar presentes irrigando os tecidos, né? Então, o sangue chega pelas artérias, vão passar pelos capilares, deixando o sangue oxigenado,
e vão sair pelas veias em direção lá ao coração para receber o oxigênio, como nós vimos na figura anterior, tá? Então, aqui tá explicando o que a gente acabou de falar, né? O sangue sai do coração, chega nos capilares ricos em oxigênio e nutrientes, e recebe em troca o CO2 e metabólitos, né? E aí, então, através das veias, esses CO2 e metabólitos irão ganhar espaço, né, locais para serem eliminados. E aí, gente, nesse intermédio aí, né, nesse processo, nós temos o sistema linfático que eu mostrei para vocês trabalhando paralelo ao cardiovascular, tá? Então, grande parte desse sangue, né, ele vai retornar pelos capilares para a corrente sanguínea, tá? Mas uma parte desse sangue, ele vai entrar no sistema linfático para ser filtrado, para ser limpo, né? E aí depois ele retorna para a corrente sanguínea novamente, tá bom? Mas nós não vamos entrar na parte de sistema linfático, só para vocês entenderem um pouquinho como que é esse trabalho paralelo. Vamos focar no sistema circulatório, tá? Bom, então agora, gente, nós vamos começar a falar sobre essas estruturas aí presentes no sistema circulatório. Vamos começar pelos capilares, tá? Então, os capilares, tá? Eles são estruturas que vão sofrer variações estruturais, tá? Relacionados às suas características histológicas. E essas variações, tá, gente, estruturais, elas vão estar intimamente relacionadas com o quê? Com a troca de sangue realizada, né, entre as diversas estruturas onde esses capilares vão estar irrigando, tá? Então, o que isso quer dizer? Existem estruturas que requerem um maior aporte sanguíneo, né? São estruturas com maior atividade, que requerem maior quantidade de nutrientes, e tem estruturas do corpo que não tem tanta necessidade dessa troca intensa. Então, isso vai influenciar na variação estrutural dos capilares, tá? E a gente vai ver isso aí nos próximos slides. Bom, de uma forma geral, todos os capilares, tá? Eles vão ser constituídos histologicamente por uma camada de células endoteliais, que é o que reveste a luz dos capilares, tá? Essas células endoteliais, gente, elas são representadas por um epitélio simples pavimentoso. Então, é uma única camada de células, tá? E as células são achatadas. E, então, nós temos esse envolvimento endotelial, né, em um tubo de um pequeno calibre. Os capilares, eles são bem delgados, bem finos. E aí, gente, envolvendo essa camada de células endoteliais, eu vou mostrar na próxima figura para vocês como que é essa disposição. A gente vai ter uma lâmina basal. Quem que é a lâmina basal que vai estar envolvendo o epitélio? É tecido conjuntivo, tá? E nos capilares, entre a lâmina basal e o tecido conjuntivo, vai haver a presença de umas células bem especiais, tá? Chamadas de perícitos, tá? E essas células, elas vão ter a função, tá, gente, de controlar o fluxo de sangue que vai passar ali naqueles capilares. Por quê? Porque os perícitos são células contráteis, tá? Elas são células que contêm proteínas contráteis, como a quitina e miosina. E aí, então, elas vão realizar contrações ali na parede dos capilares, né? Promovendo vasoconstrição e vasodilatação, e aí isso vai controlar a quantidade de sangue que vai estar passando ali naquelas regiões, tá? Então, vamos ver isso em figura, tá? Então, aqui, ó, lá na primeira figurinha, na parte de cima, a gente tem um capilar, né? Aí a gente tem a luz dele envolvida pelas células endoteliais, que é epitélio pavimentoso simples. E envolvendo essas células epiteliais, nós temos, então, a lâmina basal, que é um tecido conjuntivo, tá?
aí, se vocês olharem na figura que tem aqui no lado inferior aqui direito da tela, que é uma microscopia, né, de um capilar, vocês conseguem ver lá os perícitos, tá? Que é essa celulinha escura, né, com o núcleo bem escuro, que está ali entre as células endoteliais e a lâmina basal dos capilares, tá? Então, esses perícitos que tem essa função contrátil, tá? Que eu comentei com vocês. Bom, então nós vimos a estrutura histológica de todos os capilares. Agora vamos falar um pouquinho daquela variação que eu falei para vocês, que essa estrutura, ela pode passar dependendo da região onde o capilar está irrigando, né? O tecido que ele está irrigando. E aí, de acordo então com essa variação da estrutura, os capilares, eles recebem classificação. Eles podem ser contínuos, fenestrados e sinusoides, tá? E aí, gente, essa classificação vai estar relacionada à continuidade da parede das células endoteliais e da lâmina basal. Como que seria isso? Eu vou mostrar para vocês agora na figura, na próxima figura. Então, olha só, nessa figura, nós temos os 3 tipos de capilares, tá? Nós temos na figura A o capilar contínuo, na B o capilar fenestrado e na C os capilares sinusoides, tá? Na primeira figura A, que é os capilares contínuos, né? Se vocês notarem ali as células endoteliais e a lâmina basal, é possível a gente perceber que não há espaço nem entre as células endoteliais, elas estão bem juntinhas umas das outras, e nem há espaços na lâmina basal, tá? Por isso que ele é chamado de contínuo, certo? O nome já diz. No fenestrado, que é a figura B, o que a gente consegue perceber? Que há a presença de espaços, né, entre as células endoteliais. Esses espaços são chamados de fenestras, que é como se fossem poros. Porém, a lâmina basal ela é contínua, não tem fenestras, certo? E aí, então, por isso eles são chamados de capilares fenestrados, porque eles têm essas fenestras entre as células endoteliais. Já na terceira figura, que representa os capilares sinusoides, o que a gente percebe? A gente percebe que tanto as células endoteliais quanto a lâmina basal apresenta fenestras, né? Apresentam a separação ali, tá? Então, essas seriam os 3 tipos de capilares e a variação estrutural que eles podem sofrer, tá? E aí, então, vamos ver, né? Como que é a característica desses 3 tipos de capilares? Os capilares contínuos, né, gente, como nós vimos, ele tem ausência de fenestras, tanto nas células endoteliais quanto na lâmina basal, tá? E aí, isto vai influenciar, né, de forma íntima na troca e no fluxo de sangue entre esse capilar e o tecido que ele está irrigando, tá? Então, como existe essa ausência de fenestra, a troca de nutrientes e sangue deste capilar contínuo com a estrutura, com o tecido que ele está irrigando, tá, gente? Ela vai ocorrer de forma mais lenta, tá? Então, ele vai irrigar estruturas que não têm a precisão de uma troca intensa. E ela vai acontecer, essa troca, pelo processo de pinocitose, como nós vimos lá na histologia 1, né? Que está dentro da endocitose, que é a entrada de partículas através da formação daquelas vesículas, né? E no caso aqui é líquida, então por isso nós chamamos de pinocitose. Então, gente, onde eles estão localizados, esses capilares contínuos? No tecido conjuntivo, no músculo, no tecido nervoso, tá? Então, onde é necessário, óbvio, na troca de nutrientes de sangue, mas essa troca não precisa ser feita de forma intensa, rápida, tá? Então, aqui no A, nós temos o capilar contínuo, como eu já mostrei para vocês.
Aqui eu coloquei o exemplo da pinocitose, né? Então, a gente tem ali em amarelo a membrana da célula. Aí em azulzinho é como se fosse, então, um nutriente querendo passar para dentro ali do tecido. E formando a vesícula, né? E essa vesícula se desprende no interior da célula, ela é liberada. Esse é o processo de pinocitose. Agora, os capilares fenestrados, a gente viu que eles apresentam, então, as fenestras entre as células endoteliais, os poros, tá? E a lâmina basal é contínua. Então, gente, por eles apresentarem essas fenestras nas células endoteliais, a troca de sangue, ela vai ocorrer de forma mais rápida, tá? Então, estes tipos de capilares, eles vão estar presentes em locais onde há uma necessidade de uma troca rápida de sangue, tá? Então, ele vai estar presente nas glândulas endócrinas, né? Onde esse sangue precisa levar, né, os hormônios produzidos por essas glândulas ou as substâncias, nos rins, no intestino, em algumas regiões do sistema nervoso, tá? Então, na figura B, nós temos os capilares fenestrados. E, por fim, os capilares sinusoides, que é aqueles que apresentam fenestras tanto entre as células endoteliais quanto na lâmina basal, tá? E uma outra característica dos capilares sinusoides, gente, é que ao decorrer do seu percurso, ele apresenta um trajeto tortuoso. Então, ele não é um capilar reto, ele é um capilar tortuoso, tá? Com trajeto tortuoso. E por que eu estou dizendo isso para vocês, tá? Porque, olhando na estrutura dele, a gente pensa assim, bom, se tem fenestra na lâmina basal e nas células endoteliais, a troca de sangue aqui, ela vai ser muito rápida nesse capilar. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque existem duas situações que isso não ocorre de forma efetiva. A primeira, a mais importante, é devido ao trajeto tortuoso desse capilar, tá, gente? Então, neste caso, a troca de sangue, né, nos capilares sinusoides com os tecidos que ele vai estar irrigando, vai ocorrer não de forma rápida, mas de forma intensa, tá? Ou seja, a todo momento vai estar ocorrendo troca de sangue entre o capilar sinusoide e a estrutura que ele está irrigando, tá? Mas não vai ser rápida, tá, gente? Então, vocês entenderam a questão a diferença entre intensa e rápida, tá? Então, nos capilares sinusoides, a troca de sangue ocorre de forma intensa. E eles são mais calibrosos, né? Com diâmetro maior do que os outros capilares, tá? Então, no C, nós temos os capilares sinusoides. E aí, onde eles vão estar irrigando? Fígado, tá? Órgãos hematopoéticos, que são aqueles órgãos que participam da produção de células de defesa, como a medula óssea, o baço, né? Onde vai haver a necessidade de uma troca intensa de sangue, tá? De substâncias, certo? Aqui, gente, nós temos uma microscopia, tá? De um capilar sinusoide. Então, dá para vocês perceberem onde a setinha está apontando a camada de células endoteliais, né? E a gente vê que ela não tem uma continuidade, que há espaços entre as células, né? Então, mostrando aí os capilares sinusoides, tá? Bom, então eu vou parar por aqui, tá, gente? Na próxima aula a gente vê artérias e veias, tá? Eu espero que vocês consigam compreender e perceber como que nós iremos estudar aí a histologia dos sistemas, tá? É basicamente dessa forma que a gente vai estudar. Então, na nossa próxima aula, a gente conversa, tá? Vocês anotem as dúvidas que vocês tiverem, pra gente poder tirar e vocês conseguirem aí um aproveitamento da disciplina, tá? Da melhor maneira possível. Obrigada e até a próxima aula.